Pode deixar. Descobri que é um buraco aqui, que eu não caí nele. Ah, eu salto. Não, então estou bem. Eu saio da igreja com a perturbação do Espírito Santo. Amém? É um privilégio sempre estar podendo conversar, né, sobre as coisas de Deus. E quem me conhece sabe que eu gosto de conversar, né? Um pouquinho. Então, a gente crê que Deus ele vai falar com a gente hoje. Então, um texto bastante conhecido, que é a parábola do filho pródigo. Então, vamos começar com a apresentação aí. O amor que constrange. Lucas 15, de 11 a 32. Então, vamos colocar o texto bíblico para a gente poder acompanhar junto e ler. Quem tiver a sua Bíblia aí. Lucas 15, de 11 a 32. Aí a gente vai ler o texto para poder entender o que Deus quer falar com a gente hoje. Amém? Amém. Jesus, ele faz uma sequência de 3 parábolas, tá certo? Então, a gente já vai começar nessa parte. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Aleluia! E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia! Vamos orar? Senhor, eu quero te pedir que nesse momento o Senhor esteja abrindo o entendimento da nossa mente, do nosso coração, que o teu Espírito Santo, Deus, venha nos visitar, para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco nesse momento, Pai. Nós te agradecemos por cada pessoa que aqui está, cada pessoa que vai ter a oportunidade também de ver esse vídeo no YouTube, e que aquilo que for do Eduardo, Deus, o Senhor possa estar jogando fora, Deus,
e que aquilo que for do Senhor, Deus, possa ser ministrado para que o nome do Senhor seja glorificado e que o teu reino, Deus, seja implementado aqui nessa terra. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém? Então, eu gostaria de começar a primeira parte do slide diz o amor que constrange. Então, a gente tem esse cenário, essa parábola ela é muito pregada, é um texto muito conhecido. Se você for no YouTube, você vai conhecer, você vai ver pastores, pessoas pregando sobre esse texto com muito mais habilidade do que eu. E a questão que eu gostaria de deixar hoje eu não quero focar na parábola em si. Eu quero deixar com a igreja um entendimento simples que a gente aprende com essa parábola, que é o amor de Deus. Então o pai representa Deus. Então você vê que o filho pede para ir embora, ele deixa o filho ir, gasta os bens lá com meretrizes, prostitutas e vive dissolutamente, mas quando o filho volta, ele não condena, ele não julga, ele corre para abraçar o filho e coloca um anel no dedo dele, que é símbolo de autoridade, e restitui como se o filho nunca tivesse ido embora. Amém? Então, essa é a realidade da palavra. Isso é Deus. Deus é assim. Tá certo? Então, isso é muito fácil de entender. E o amor que constrange, eu coloquei como tema da parábola, porque é o seguinte, da pregação, porque eu não quero uma pregação de evangelho, eu não quero viver um evangelho que eu vivo por medo de ir para o inferno. Eu quero um evangelho eu quero esse amor na minha vida. Eu não quero servir a Deus por medo do que eu vou perder, mas eu quero ser motivado por aquilo que eu vou ganhar em Cristo. O que eu ganho estando com Deus? E não tem nada mais importante, a gente cantou isso aqui hoje, do que Deus. E aí, por que eu estou dizendo isso para a igreja? Porque isso, teoricamente, falar é fácil. E é muito difícil eu estar pregando o que eu vou pregar hoje. Eu acho que hoje é a primeira vez na minha vida que eu tive dificuldade de falar o que eu vou falar hoje. Por quê? Porque normalmente a gente fala das experiências que a gente tem. A gente fala das coisas que Deus ministra no nosso coração. Claro que a pregação é para nós. Só que o que eu vou falar hoje é uma coisa que eu tenho lutado para viver. Nos últimos 3, 4 anos da minha vida, é uma coisa que Deus me despertou para ser. Eu não sinto que eu estou pronto. E isso me incomodou. E eu estava falando assim, Deus, eu não vou falar isso. Porque eu não entendo isso na plenitude. Só que Deus falou para mim o seguinte, Eduardo, você nunca vai entender. Você nunca vai entender, nem no céu. Por quê? Porque Deus é eterno. Daqui 1 bilhão de anos, eu não vou começar a ficar entediado lá no céu. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem poder para a eternidade toda ser bênção e ser feliz. Porque Deus, Ele é muito grande. Então, Deus falou assim, Eduardo, fica tranquilo. Pode ficar em paz. E foi uma oração da Elisa, lá na quarta-feira. Eu estava lá ajoelhado e ela chegou para orar comigo. E eu estava na dúvida, assim, não na dúvida, eu ia pregar. Mas ela orou comigo e falou assim, Deus, usa teu servo para saquear o inferno. Aleluia! E quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou de confusão. E quando eu ouvi essa palavra, é assim, se for para morrer, então vou morrer dando tiro. Vou levar um monte de gente comigo, então. Eu gosto de briga. Só que Deus, Ele pode usar essa característica para eu ser um cara que briga para que as pessoas sejam salvas. Não briga por causa do meu ego, por causa das coisas que eu sou, da minha arrogância. Glória a Deus! Mas Deus, Ele é poderoso para usar a gente da maneira que a gente é, para o reino dele, amém? Amém! Glória a Deus! Desculpa, irmãos, tá? Mas vai sair aqui, né? Vamos para o próximo. O amor do Pai é um amor que deixa ir, é um amor que espera de braços abertos, e é um amor que restaura tudo. Então presta atenção, igreja.
vamos pintar agora um cenário. Quando a gente lê a parábola, e o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, é o seguinte: a gente pode estar falando de um momento da sua vida, certo? Então, você pode ser, o Espírito Santo vai te falar, um momento geral. Por exemplo, você está na casa do pai agora, você pode ser um dos dois filhos. Eles estavam inicialmente na parábola na casa do pai, certo? Na presença de Deus. Então, você pode olhar como sendo esse momento, onde você está na presença de Deus ali. Você pode estar no momento onde você saiu da presença de Deus. Você está lá no mundo, curtindo. Você ainda não se ligou ainda, você está na boa. Ou você pode já estar no momento onde veio a fome na terra e você está querendo comer comida de porco. Ou você pode estar no momento que você está voltando para a casa do pai. Ou você pode estar no momento onde você já chegou e o pai acabou de colocar o anel no seu dedo. Tá bom? Então, você pode pensar nessa parábola dessa maneira. O Espírito Santo vai te ministrar qual que é o momento da sua vida que você está. Ou você pode pensar nessa parábola de uma outra maneira, como sendo áreas específicas da sua vida. Por exemplo, na área, por exemplo, financeira, eu estou lá no mundo, comendo comida de porco. Eu ainda não entendi o propósito de Deus para a minha vida financeira. Sou de Jesus. Então, eu estou colocando duas opções para você aqui. Então, pode ser um contexto geral, onde você está como pessoa nesse momento, ou de repente Deus pode te falar de uma área da sua vida, por exemplo, que você não tem na presença de Deus. Um exemplo meu que eu vou dar, e hoje vai ser difícil, por que eu vou falar? Porque normalmente eu gosto de falar coisas boas ao meu respeito, mas eu preciso falar coisas ruins ao meu respeito para dar os exemplos que eu vou dar hoje. 5 anos atrás, por exemplo, eu sou o mesmo cara que vocês estão vendo, alto, bonito, humilde, não mudou. Mas 5 anos atrás, 7 anos atrás, eu jogando futebol aqui, ia na igreja, pregava. Esse cara aqui, ó, um cara me deu uma pancada jogando bola, sem bola, pum, sabe um toquinho assim? Eu virei e chutei o cara com toda a força que eu tinha. E aí o pessoal partiu pra cima de mim pra brigar, e eu briguei com 2 caras. Pum, pum, 2 no chão. Então o que acontece? O pessoal do jiu-jitsu aí não mexe comigo não, viu? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque essa área da minha vida, apesar de conhecer Jesus, apesar de ser cristão, de ter vivido isso aqui, ó, essas criancinhas que vêm na frente aqui para orar, eu cresci desse jeito. E eu fiz isso. E muitos anos depois, Deus me tocou. E eu senti uma vergonha tão grande de ser assim, de ser uma pessoa que consegue tão facilmente sair da presença de Deus. E esse amor de Deus começou a me constranger de uma maneira diferente. Que é diferente de religião, é diferente de vir aqui na igreja. Eu cresci em igreja, sei muito de Bíblia teoricamente, mas existem áreas do meu coração que estão fora da presença desse Pai. Agora, o que é o problema? Por que isso acontece? Porque o amor do Pai deixa ir. Esse é que é o problema. O amor de Deus te deixa ir embora. Você tem a oportunidade de sair da presença de Deus toda hora que você quiser. E Ele vai permitir, porque Deus é um Deus educado. Deus é um Deus, Ele não criou robô, Ele criou seres que queiram estar com Ele. E presta atenção nisso. Eu não estou tentando humanizar Deus não, muito pelo contrário. Mas vamos tentar entender Deus a partir da minha experiência humana. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque Deus não pensa igual eu penso. É verdade. Mas Ele tem sentimentos. Então, como que você se sente quando uma pessoa só se aproxima de você pelo que você pode fazer por ela ou por ele? Amigo, família, namorado, noivo, esposo, do casamento, tanto faz. Como você se sente? Pensa aí. Uma pessoa, exatamente. E se sentir usado é bom? Por que eu faço isso com Deus? Por que eu fico usando Deus para poder fazer? Estou falando do Eduardo, tá? Então,
é porque Deus deixa, Ele permite. Se Deus fosse castigar a gente toda vez que a gente se afastasse dele, a gente morreria. E aí a gente se engana, porque Jesus disse assim: vocês errais porque vocês não conhecem as Escrituras, que é o poder de Deus. Jesus falou. Quando Jesus chega em João, ele fala assim: eu sou o Verbo encarnado, a palavra de Deus. Aí deixa eu te fazer uma pergunta: se eu erro porque eu não conheço as Escrituras, por que eu não tenho sede de ler a palavra de Deus, e de aprender de Deus, e de querer de Deus? Por quê? Você sabe por quê? Porque eu quero ir para o mundo. Essa é a resposta. Porque eu quero ir lá no mundo viver absolutamente. Porque na hora que o cara me deu um totozinho ali, para eu não fazer nada, eu preciso ser humilde. Eu preciso quebrar esse orgulho do meu coração. Quem é esse cara para poder me acertar, para me afrontar, para me machucar? Esse ódio, essa raiva, essa coisa carnal que tem dentro de mim, vencer isso é muito difícil. É muito mais fácil eu pegar os bens que Deus me deu. Quem que me deu essa perna comprida? Quem que me deu o privilégio de estar jogando bola? Foi Jesus, foi Deus. Aí eu pego o que Deus me deu e vou para o mundo gastar do jeito que eu quero gastar. Meu Deus. Que é dar pancada no cara, que é querer estar certo, que é isso, que é aquilo. Então a gente pega o que Deus deu para a gente. Ou tem alguma coisa que você tem que não foi Deus que te deu, o seu dom, o seu talento. Aí eu pego o que Deus me deu, saio da presença de Deus e vou fazer o que eu quero na minha vida. E Deus deixa. E Deus deixa. Então, vamos entender certinho. Então Deus deixa ir, mas Ele também te espera de braço aberto na hora que você quiser voltar. Aleluia. E Ele restaura tudo. Presta atenção nessa frase que eu vou te falar. Jesus, porque quando Adão foi criado, não havia morte, não havia nem mulher, né? É bom pra caramba, eu tô brincando. Ó, quando Adão foi criado, Deus criou Eva, ali era perfeito. O homem andava nu porque não tinha frio, calor, não tinha necessidade de variação de temperatura e tal. O que acontece? Era tudo perfeito e foi perdido, não foi? Jesus, na Bíblia, fala que Jesus é o segundo Adão. Gente, presta atenção no que eu vou te falar. Jesus não veio para restaurar o que foi perdido em Adão. Ele veio para dar o que você nunca nem imaginou. O céu vai ser muito melhor do que a descrição que tem lá de Gênesis. Mas se eu perder essa perspectiva, se eu perder, vamos para a palavra de Deus, o que Paulo fala? Se não tem ressurreição, comamos e bebamos porque nós vamos morrer. Paulo literalmente falou assim: se não tem essa esperança de vida eterna, vamos curtir a vida. Vamos curtir a vida, porque não tem sentido vir aqui em igreja, colocar a criancinha para aprender de Jesus, se não tem a vida eterna. Se não tem essa esperança do céu, dessa restauração, gente, nós somos bobo. Porque nós estamos perdendo. Agora, se existe isso, vamos dar tudo que a gente tem para a gente poder chegar lá. Não é menos que tudo que Deus quer dar da nossa vida. Só que Deus não está te pedindo para te dar algo para Ele, para Ele fazer alguma coisa de ruim, não. É para passar a eternidade na nossa presença. Você já imaginou a eternidade? Não vai ter mais tchau, não vai ter mais doença, não vai ter mais briga, não vai ter mais saudade, não vai ter mais traição. É isso que Deus quer, só que com Ele. Mas eu não quero Deus. A minha carne não quer Deus. Você sabe o que eu quero de Deus? Me dá aí, Deus, ó. Me dá aí, para eu ir viver a minha vida. Deixa eu pegar tudo que o Senhor me deu e deixa eu viver meu dinheiro, meus sonhos, minhas fantasias, que normalmente são forjadas no mundo. Então, temos ali o amor do pai que deixa ir, lá, e o amor dos filhos, que amam quem? O mundo. Você sabe por que eu sei que os dois filhos amam o mundo? Presta atenção. O primeiro filho é fácil, né, de ver. Porque ele vai para o mundo, rápido.
pai, me dá aí minha parte dos bens. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não sou um cara muito expert aí em herança, essas coisas não, mas herança é quando o pai morre. Né? Qual que era o desejo do filho? Pai morto. Não interessa, Deus. Não me interessa o Senhor. Me interessa o que o Senhor pode me dar. Agora, eu vou te falar uma qualidade desse menino. Ele era sincero. E ele era inteligente. Por quê? Porque quando ele está lá no mundo, ele fala, cara, estou aqui passando fome. O povo lá do meu pai, os empregados, eu errei mesmo. Mas sabe o que eu vou pedir? Eu vou pedir para ser empregado. Ele é inteligente, ele sabe o que ele fez. Mas o interesse dele era o quê? O que o pai podia dar. Até para voltar. Ele não sentiu falta do pai não, galera. Ele não sentiu falta de Deus não. Então o que acontece? O segundo filho, ele fica... Um outro exemplo humano. Quando uma pessoa que se ama se alegra, o que geralmente você sente? Alegria. Amém. Então, se você tem um amigo, um pai que está dando uma festa, você vai falar, por que é a festa? Não, aconteceu tal coisa. O certo seria você se alegrar com ele. O segundo filho se alegra com a alegria do pai? Por quê? Porque ele também estava preocupado com o pai dele, não. Ele joga na cara do pai dele o seguinte: eu nunca transgredi o Senhor. É o crentão, é o Eduardo lá, que ensina a igreja certinho, tal, mas que sente inveja dos outros. Entendeu? Pô, Deus, estou aqui servindo, dou o dízimo desde que eu sou criancinha, e não sei o que, esse cara aí, ricão, e eu aqui andando de bicicleta, para ir dar treino de vôlei. Que isso, Deus? Eu não sabia que eu tinha esses pensamentos, não. Porque eu nunca pensei nisso conscientemente. Mas quando Deus começou a me mostrar o meu coração, eu comecei a entender essas raízes que tinham na minha vida. Eu não lembro Deus ter inveja, assim, de eu chegar e invejar, até porque eu sou bem bonito, então não tem necessidade. Aí o que acontece? Mas são coisas enraizadas lá no coração, são coisas lá do fundo que eu não sabia, que é só a luz do Espírito Santo de Jesus Cristo que te mostra como que você é. Só que Ele te ama, Ele me ama, Deus não te acusa, nunca, Deus nunca te acusa, mas Ele te ama e Ele te fala assim, meu filho, para que isso? E está lá de braço aberto, me esperando para voltar naquela área da minha vida. Amém? Então vamos para o próximo. Qual estágio da sua vida que você se encontra? Ou as áreas da sua vida? Pega aí a área emocional, área familiar, área financeira, área espiritual. Você está na presença de Deus? Você está ali na casa do Pai? Você está ali, tá, vamos supor que você esteja. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Porque você está na casa do Pai, no mundo, você acabou de passar por um sofrimento, acabou de voltar, em qualquer área. Tem muita gente agora que está sendo restaurada num sofrimento. Por exemplo, eu passei um processo muito difícil de divórcio. E eu creio que eu estou saindo, assim, está no finalzinho, ali, na parte emocional. Então, nessa área, eu sinto que eu estou, é como se Deus, eu sinto que Deus está colocando um anelzinho no meu dedo de novo. Aleluia. De autoridade, de restauração emocional da cabeça. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas eu sinto que eu estou, há um tempo atrás eu senti que eu estava lá no mundo, comendo comida de porco. Isso enquanto eu estava casado. Hoje, depois que eu tive discernimento, teve um período que eu estava ali, passando fome. Aí teve um momento que eu resolvi voltar para Deus. Presta atenção, igreja, eu não saí, eu não traí, não, nada disso não, eu estou falando de coisa do coração. Eu era crente ali, casava, orava todo dia antes de dormir, e tal, mas mais para frente eu quero compartilhar algumas coisas. Mas, entendeu? Então por isso eu estou falando que essas coisas, não é que, o cara que está lá na festa, lá no mundo, estou falando isso não. Até porque muita gente acha que estar aqui na igreja significa voltar para a casa do Pai. A casa do Pai, presta atenção, o templo do Espírito Santo é você. Aleluia. Tá? Então, Deus sempre esteve comigo. A pergunta é, e eu? Eu estou com Deus? Então vamos voltar lá no começo. Eu saio da presença de Deus.
Deus está aqui. Eu ofereço meu corpo para coisas que não agradam a Deus. Meus olhos, meu cérebro, minhas mãos, tá? E aí o que acontece? Sou eu que faço isso. Então quando eu fiz isso com o meu casamento, por exemplo, eu saí da presença de Deus. Lá no coração. Não foi coisa cabeluda, coisa assim, não, porque não precisa ser, porque Deus quer o coração. Então, quem é você? Você é o filho que foi ou o filho que ficou? Eu sou a mistura dos dois. Eu tenho muitas áreas da minha vida que eu saí da presença de Deus, entendeu? Eu não estou nem aí. Em outras, eu sou o filho que está ali na presença de Deus. Está ali trabalhando, pregando, vou no grupo familiar. Mas, então eu sou uma mistura dos dois ali. Só que eu não quero ser, porque a parábola ela termina. Então a parábola te mostra como que é a natureza humana e como é que é o Pai. Então o que fica a lição para mim? Eu tenho um pouquinho dos dois. Então, o que eu quero fazer? Eu quero voltar para o Pai em todas as áreas da minha vida. Amém. No nome de Jesus. Só que eu quero uma coisa diferente que não fala o que aconteceu na parábola. Sabe por quê? O que aconteceu com esse filho quando ele voltou? Não fala. Porque a parábola ela é uma história para ilustrar a nossa natureza. Você sabe o que pode acontecer desse filho ter saído de casa de novo? E ter voltado de novo? E ter saído de novo? E ter voltado de novo? Até que um dia Deus vai pôr a mão e vai falar: agora acabou. Porque quando a gente vê a palavra de Deus, tem um texto em Jeremias que é assim: o povo pecava. E Deus levantou Jeremias para falar assim: ó, vai vir um exército e vai arrebentar com tudo aqui. Deus já decretou isso, é para vocês se entregarem para o exército. O que o povo fez? Prendeu Jeremias. Porque você não está falando em nome de Deus. Que Deus, né? Se você pegar as profecias da Bíblia, 80% é porrada. É verdade. É exortação. Bíblia, tá? É te lembrando, meu filho, porque Deus ama. Deus ama, não é outra coisa senão um amor que constrange. Aí falando, aí o que acontece? Vem o exército. Aí Jeremias, ele fala para o rei assim: se você se entregar, não vai acontecer nada com você. Só que você não vai ser mais rei, vai ser o rei vai vir, vai dominar. Aí ele vai, não obedece, vem o rei e mata a família dele todinho. O que acontece? Agora aconteceu o que Jeremias falou. Certo? Então agora era para o povo falar assim: nossa gente, agora vamos acreditar no profeta agora? Vamos? O que aconteceu? Vem o povo. Porque quando o exército veio, eles arrebentaram a cidade, mataram os nobres, levou um monte de gente cativo, ficou só o Kimba, né? Ficou só a rebarba. Não sei como é que vai traduzir isso lá, mas a Júlia seguiu. Deus dá graça para ela. Não sobrou mais nada. Aí vem o povo, olha para você ver. Vem para Jeremias e fala assim: Jeremias, consulte o Senhor teu Deus para saber, é para a gente ir para o Egito ou é para a gente ficar aqui? Aí Jeremias não queria, hein? Aí Jeremias fala para ele assim: vocês não quiseram me ouvir antes, não faz eu fazer isso não. Mas ele vai. Aí Deus fala para ele assim: fala para esse povo que é o seguinte, é para eles me obedecerem. Porque Deus não pediu para eles consultarem a Deus. Literalmente Deus falou assim: eu não pedi para eles virem me consultar, mas então me obedece. Porque se eles não me obedecerem, a espada, a peste, a fome vão alcançar eles. O que acontece? Jeremias volta e fala: gente, é para vocês ficarem aqui. Dá até uma tristeza. Você sabe o que o povo fez? Foi para o Egito. Foi para o Egito. E aí, as mulheres deles. E aí, para quem é solteiro aí, vocês têm que prestar muita atenção com quem vocês vão casar. Amém. Tá? Dos dois sexos. Presta atenção. As mulheres desses caras falaram assim, porque ainda chegaram, além de desobedecer a Deus, falaram assim: porque quando a gente oferecia bolos para a rainha dos céus, que é a lua, e o sol, a gente era mais feliz. Ainda falou assim.
Tipo assim, Deus aí, ó, nós era muito mais felizes quando nós estávamos lá no pecado, lá no mundão, curtindo. Você sabe o que Deus mandou falar para Jeremias? Nunca mais meu nome vai sair da boca desse povo. Quem é da espada vai alcançar a espada, quem é da peste, a peste vai alcançar, e nunca mais meu nome vai sair. Esse Deus aqui da parábola é o mesmo Deus que fez o inferno para os anjos caídos, porque o inferno foi feito para nós. Amém. Então nós temos que conhecer a Deus, e nós temos que entender a Deus. Aí tem muita gente que tem dificuldade de entender. Você não aceita isso. Se uma pessoa começar a brincar com sua cara, o que você faz? Você, eu, que sou pó, o que você faz? Uma pessoa que fica indo e voltando, uma hora você fala assim, beleza, você se afasta. A não ser que eu tenha uma doença psicológica. Então Deus é quem? Então quem que é Deus nessa história? Será que Deus é o Papai Noel? Será que Deus é Papai Noel? Será que Deus é o gênio da lâmpada? Então, nós sabemos que não é. Então nós temos que levar Deus a sério. Amém? Vamos para a próxima. O filho que foi. Tem várias lições, eu encorajo você aí no YouTube e tal. Mas eu vou. Um dos inimigos que eu identifiquei na minha vida é opinião forte. E o mais moço deles disse ao pai: pai, me dá minha parte dos bens que me pertencem. Então ele chega: pai, me dá aí, ó. Então, eu sou uma pessoa de gênio forte, de opinião forte. E o que é o perigo disso? Se eu não consultar o Espírito Santo, eu vou uma hora ter uma opinião errada, que vai me afastar da presença de Deus. Então, o que acontece? Deus me fez assim. Então, que eu tenha opinião forte para o reino, para defender o reino, para pregar a palavra, para poder dizer igual Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Amém. Aí Deus vai me usar. Agora, se eu usar minha opinião forte, simplesmente para poder decidir o que eu quero de Deus para minha vida, gente, faz sentido isso aí? Como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Então, eu vou dar um exemplo. Você já imaginou? Uma vez eu estava conversando com o Leandro, muitos anos atrás, e ele não tinha ido no culto, e ele perguntou para mim: a pregação hoje foi boa? Aí eu falei para ele assim: sempre é. Aí ele assustou. Eu falei: sempre é. Eu já tive igrejas que tinham 2 pastores que o pessoal escolhia o culto que ia e tal. Gente, eu não vou condenar, não vou. Cada um é cada um tem sua vida com Deus. Amém. Qual palavra de Deus que é ruim? Amém. Qual palavra de Deus que é ruim? Você acha que Deus mandou Jesus na cruz? Jesus morreu lá, foi espancado, para como se a vida espiritual fosse um menu, para eu poder chegar aqui arrogante? Isso eu acredito. Estou fazendo isso aqui, tá, gente? Porque eu dei treino para o time de vôlei feminino e eu imito elas agora. Né? As menininhas que chegam assim, assim, desse jeito. Entendeu? E tipo assim, a Bruna tá ali, uma ex-atleta que eu tive o privilégio de ser técnico dela, e eu treinava umas meninas de 14 anos lá e tal, e uma vez eu chamei uma menina mais velha que ia ter um torneio adulto, eu ia entrar com um time mais novo, mas aí tinha essa menina, e ela chegou lá arrogante, falando assim, né? E as meninas mais novas acostumadas comigo, com a braveza, a hora que vira a outra lá, elas acharam bom, tipo assim, quero ver o que o Dudu vai fazer com essa aí. Aí eu peguei e pus ela para defender, assim, dei uma bolada no papo dela, assim, ó, de cara, e falei assim, ó, se você não me obedecer vai ser assim, eu vou te dar bolada aqui até você pedir para ir embora. Ou você me obedece, ou você vai embora. Por quê? Eu vou lá, faço universidade, jogo vôlei, viro técnico de vôlei, com uma orelhuda, chegar e me questionar. Entendeu? Eu tô dando um exemplo aqui de uma coisa de parte tática, técnica. Agora Deus vai, cria o mundo, cria o ser humano, manda Jesus, aí chega. Eu não concordo. Eu não acredito. Cara, se eu fosse Deus, nossa, eu tava na cara. Eu já jogava no inferno assim, ó, não vai pro inferno, vai ser Deus. Graças a Deus que Deus é Deus, né? Então, gente, presta atenção. Toma cuidado
Toma cuidado com a sua opinião. Toma cuidado com o que você pensa. Tá certo? Os discípulos achavam que Jesus ia restaurar o reino de Israel, que eles iam arrebentar com Roma. Jesus nunca falou isso. Nunca. Jesus deixou Pedro andar com espada. Quando eles chegaram para prender Jesus, gente, Jesus falou: eu vou morrer, eu vou sofrer. Mas eles não escutaram, porque nós somos assim, a gente não escuta o que Deus está falando. Deus está falando assim: Eduardo, é para você fazer isso. Aí eu quero ganhar dinheiro, eu quero casar, eu quero fazer isso. E Deus não encontra nada disso não. Mas não é o que Ele está me falando. Não é o propósito do reino dele. Aí eu não quero ser dos caras que chegam lá no céu. Jesus falou: eu preguei no seu nome. Aí Deus vai falar assim: eu não te conheço. Meu Deus. Eu não estou aqui pregando o nome de Jesus. Eu não estou aqui pregando. Eu não quero morrer amanhã. Ou que Jesus volte amanhã. E Jesus fala assim: eu não te conheço. Meu Deus. Eu não te conheço. E aí eu vou me tornar para quem? Para quem que eu vou virar nessa hora? Para os meus amiguinhos? Para os meus namoradinhos? Para a minha namorada? Para quem que eu vou virar nesse momento? Para o meu chefe? Para o pessoalzinho que eu ia para fazer festinha? Para quem que eu vou virar? O que eles vão fazer para mim nesse momento? Então é sério. Tem um momento lá no Velho Testamento que Deus fala para o profeta falar assim: fala para os caras pedirem para os ídolos aí, ó. Porque o pessoal é o seguinte, ficava adorando ídolo. Adorando, mas quando dá problema, eles vão para quem? Para Deus. Gente, Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça. Porque a minha pergunta, quando Deus começou a mostrar meu coração, é assim: mas por que eu sou desse jeito, Deus? Eu não quero ser assim, eu quero ser um cara íntegro. Eu quero ser um cara que te ama de verdade. Eu não quero ser um cara que só fica vindo aqui na igreja para pedir, mas na hora que eu ganho, e eu desperdiço no mundo. Meu Deus. Eu desperdiço com as coisas que estão na minha cabeça. Gente, se você fizer qualquer coisa que está na sua cabeça, presta atenção no que eu estou falando, sem consultar Deus, você já errou. Se você vier aqui dar o dízimo, presta atenção no que eu estou falando. Se você vier aqui, ó, colocar o dinheiro aqui, ó, como uma decisão pessoal sua, você já errou. Agora, se você vem aqui dar o dízimo, porque você entende que você está obedecendo e você está sendo fiel a Deus, você acertou. Tudo, igual a irmã Elisa pregou aqui, não estava nem pregar hoje, depois que a Elisa falou. Então a Elisa vem aqui e fala: ó, eu tenho uma limitação que é o meu pezinho, não sei o que e tal. Aí você vem, ela orou por mim lá na quarta-feira, me deu coragem para poder vir aqui falar o que eu tenho para falar. O irmão que fala ali que tem limitação e tal, não sei o que. Quantas mulheres que não tem problema nenhum para andar, não tem limitação nenhuma no pé, poderiam fazer 10% do que a Elisa está fazendo, mas elas usam os pés delas para quê? Para quê? Para prostituição. E aí presta atenção no conceito que eu quero falar para vocês. A Bíblia, Jesus, Deus, o tempo inteiro no Velho Testamento, ele usa o exemplo de infidelidade. Infidelidade, porque Judá e Israel se prostituíram. E o povo acha que está falando de sexo só. Prostituição é eu dar o meu corpo em troca de qualquer coisa. Essa é a definição bíblica. Então, quando eu dou a minha inteligência lá para a empresa, em troca de dinheiro, eu estou me prostituindo diante de Deus. Porque a minha inteligência, o meu corpo, os meus olhos, não foram feitos para servirem nenhum Deus. Igual a gente leu aqui. Ou você serve a Deus, ou você serve a riqueza. Verdade. Se você entrega o seu olho, se você entrega seu cérebro, se você entrega seu corpo para poder servir Jesus, você não é um prostituto ou uma prostituta. Jesus disse assim: as meretrizes vão preceder vocês no reino dos céus, falando para os fariseus. Aí tem a menina lá no Nordeste que nasceu e que com 9 anos a mãe dela colocou ela para se prostituir, a prostituição sexual, que nunca teve uma escolha, que nunca teve uma opção. Você acha que Jesus está falando essa menina, no dia que ela conhecer Jesus, ela vai se converter, ela vai sair dessa vida? Aleluia.
Agora, você sabe o que Deus estava falando dos fariseus ali? Dos que levaram a mulher adúltera, que ficava olhando para as mulheres com desejo impuro, que casava 2, 3, 4 vezes. Jesus estava falando para eles, ó, tem prostituta que vai preceder vocês, elas vão e vocês não vão, porque é prostituição do coração. Então, enquanto está só na carne, não tem problema. Sabe por quê? Porque carne é carne. Aí a pessoa nascida do Espírito, ela muda, e ela recebe o anel, e acabou. Aleluia. Agora e eu, que estou dentro da igreja, e que o meu olho é entregue para Deus, que o meu coração... Então presta atenção, você que é homem casado aí. Ah, mas o Eduardo divorciou. Presta atenção. Durante um tempo do meu casamento, eu permiti que a pornografia entrasse na minha vida. E eu achava que não tinha problema nenhum, que eu casei virgem e tal, entendeu? Não tinha problema sexual nenhum, não tinha tal. Mas sabe que ele foi entrando. E a dureza do meu coração, agora presta atenção numa coisa que o Leandro fala aqui o tempo inteiro. Quando você abre a porta para o inimigo, a porta, viu gente, ela abre e ela fecha. Ela vai para os dois lados. E quando o inimigo entra na sua casa, quando ele entra na sua vida, aí, meu irmão, só a graça e a misericórdia de Deus. Ele vai arrebentar com a sua vida. Então, não existe pecadinho, pecadão não. Uma coisa que me chama a atenção nessa coisa do amor do Pai é o seguinte: parece que a igreja vive tentando achar o limite do pecado. Então, vou dar um exemplo, ó. Aqui é pecado. Então, as pessoas ficam testando assim, ó. Até quando que eu posso ir? Ah, mas só olhar para a mulher ali, nossa, que mulher bonita, né? Não sei o que e tal. Isso é pecado? Não, então eu vou fazer. Aí eu vou no limite ali, mas encostar pode. Mas e no Instagram? A gente fica testando os limites do que é certo. Cara, se eu soubesse que isso aqui ia me afastar de Deus, eu tinha que andar nessa direção aqui, ó. Amém. Aleluia. Não é? Não é isso? Por que eu fico testando ali? Se você tem problema com dinheiro, por exemplo, eu tenho uma área da vida que eu não tenho problema de dinheiro. Nunca tive problema, eu nunca dei 10% de dízimo. Meu primeiro dízimo eu dei 20%, nunca dei 10%. Não tenho, sempre vivi com metade do que eu ganho. Hoje eu vivo com 1/5, 1/6 do que eu ganho. Nunca tive problema, não tenho, eu dou dinheiro e tal, eu tenho tudo que eu quero, eu não quero nada, né? Meu óculos de 5 reais quebrou, que eu uso para dirigir. Comprei 3 por 15 reais. Comprei em 2018 com um plano que eles durassem 5 anos, quebrou o último. Aí eu falei, Bruna, me acha um óculos aí na internet, por favor. Aí ela estava procurando. Aí ela falou, 32 de ramo, tá caro. Aí ela achou um 18, eu falei, pode comprar. Mas compra 3. Aí ela, 19, eu falei, Aí ela pegava o óculos assim, olhando o celular e punha do lado da minha cara, para ver se ia ficar bom. Eu falei, Bruna, tanto faz, eu só quero que ia escuro. Aí ela, não, para ver se fica mais bonitinho, que ela me acha feio, né? Então, tipo assim, tá, ela quer comprar bonitinho, amém, Deus abençoe, eu não quero, eu não me interessa. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte: quando você não tem essas ambições e tal, a vida fica tão simples, fica tão feliz, eu sinto tanta paz. Então, não tem, tá bom, e eu gosto, eu fico feliz, né? Eu não estou pondo meu padrão em você, não. Mas Jesus te ensinou a ser contente. Então, quando eu vou trabalhar, eu não tenho necessidade de querer, porque eu não quero. Um dia um cara chegou para mim, que eu creio que foi uma experiência espiritual. Ele chegou para mim, eu tive 2 dessas. Um dia um cara chegou e falou, o que você quer? Eu vou te dar. Ele estava me evangelizando para um trem lá, um negócio esquisito. Ele falou assim, me fala o que você quer que eu vou te dar. Meu Deus. Aí eu falei assim, eu quero que você seja salvo em Jesus Cristo. Aleluia. Aí eu quebrei as pernas do cara, porque é o que eu quero mesmo. Aleluia. Eu não quero. Então, quando você tem essa área da minha vida, por exemplo, eu creio que eu nunca saí da presença de Deus. É tranquilo para mim. Então, Deus não dá. Eu estou feliz, eu estou em paz. Eu estou livre. Se Deus quiser me mandar para a Indonésia, eu vou. Se eu voltar para o Brasil, eu vou. A pergunta é, Deus, eu sinto sustento, não vai me faltar. Eu não lembro de ter colocado
fazer e não ter funcionado? Não lembro, eu não lembro. Se você me der um time de vôlei para treinar, uma empresa para gerenciar, vai dar certo. Sabe por quê? Porque é o que Deus me colocou. Eu não estou atrás de nada. Aleluia. Eu não estou atrás. Então, essa é uma área, eu estou dando esse testemunho para vocês, é uma área da minha vida que eu não tenho dificuldade. Eu nunca colei em prova, na minha vida. E eu não lembro de ter feito uma prova e não passar. Eu prestei na Federal para Economia, eu passei. Eu prestei na Educação Física, eu passei. Fácil. Por quê? Porque essa área da minha vida sempre esteve na presença de Deus. Aleluia. E quando você está na presença de Deus, Ele te guia. Amém. Então, eu não estou dizendo para você que eu sou inteligentão. Tá, eu sou. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: é que quando você anda na presença de Deus, Ele te fala. Aí Deus vai mandar eu fazer um curso de educação física e eu vou falhar. Entende? Amém. Aí Deus vai te mandar lá para o emprego e você vai. Não vai. Mas é porque veio de Deus. Amém. Então, quando você está na presença do Pai, você está com o Pai. Eu estava vendo ali o Stuart ali com o Isaac ali no fundo ali, e o Isaac brincando e o Stuart olhando. Enquanto o Isaac estiver debaixo dos olhos do pai dele, está tudo bem. Aleluia. Agora, se ele sair fora da presença do pai dele, como que o pai dele vai ajudar ele? Como? Se você sai, se você tem uma opinião forte, e você sai fazendo as coisas, e sai vivendo, e sai planejando, e sai não sei o quê, como que Deus vai te ajudar? Então renúncia, gente. Quando Jesus falou assim, igual o Sinei pregou aqui, gente, se a gente não renunciar, se a gente vai ser igual a parábola do grão, da semente que foi plantada na minha vida, e o inimigo veio e roubou. Agora você não vai poder falar que você não escutou. Meu Deus. Você não vai poder falar que você não sabia. Vamos para o próximo. São 52 slides, nós estamos no quarto. Então, gente, olha o tanto que é fácil. O filho que foi interesseiro, frio, calculista e manipulador, sou eu. Quando Deus começou a me mostrar essas coisas, teve um dia que doeu, mas que doeu muito, 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 muito. Porque eu prego a palavra de Deus. E eu estava orando, gente, esse negócio é só o Espírito Santo, tá? Aí você vai falar para mim, mas eu não estou entendendo. Porque se o Espírito Santo não fala com você, eu vou fazer o quê? Se você já não crê no Espírito Santo, se você não tem o Espírito Santo, se isso não é meta da sua vida, o que eu vou fazer? O que o Eduardo vai fazer? Acabou, não tem. Agora o que acontece? Nesse dia que eu estava orando, Deus me lembrou uma palavra que eu disse para minha ex-esposa, da Bíblia. A gente estava tendo um argumento, e eu citei um negócio da Bíblia para ela. Verdade. O que eu falei é verdade. Só que a minha intenção era de manipulação. Eu falei a verdade, falei. Os fariseus não faziam isso? Eles não pregavam a religião? Só que a intenção era só o quê? Manipular. E aí já pequei. Então Deus, gente, Ele sabe tudo o que você pensa. Toda a intençãozinha do seu coração, Deus sabe. Então, o filho que ficou invejoso, frustrado, rancoroso, eu falei para vocês, eu tinha invejas que eu não sabia que eu tinha, mas eu tinha. Invejas, coisas lá no meu coração. Porque muitas vezes a gente está correndo atrás de coisas. Por quê? Porque tem uma raiz de inveja lá, de uma coisa que eu queria ser. Um trauma de infância, mágoas. Deus quer curar tudo isso, para você se sentir aceito, para você se sentir perfeito, para você não ter que dar seu corpo em troca de nada. Nada, para você poder andar em liberdade. Eu vou aqui porque eu quero ir, porque meu papai mandou eu ir. E vai ter cobra, escorpião, vai ter um poder de Deus ali para pisar cobra, escorpião. E aí você vai viver uma vida leve, tranquila, em paz. Não é uma vida atrás do mundo, longe da comendo comida de porco, querendo comer comida de porco. É isso que é o plano de Deus. Próximo. Existe uma outra opção. Eu não preciso ser igual esses dois filhos da parábola, não. Aí eu vou ler esse texto. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Para que no tempo que lhe resta, você está falando de mim e você,
Você não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo demais fazendo o que agrada a quem não conhece a Deus. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Gente, o mundo gira em torno de dinheiro e sexo, só. Então é o mundo. Eles acham estranhos que vocês não se lancem com eles na mesma corrente de moralidade, e por isso os insultam. Porque quando você anda com Deus, o mundo vai te insultar. Ele vai achar que você é careta, que você é boboca, jovens e adolescentes. Se você lá na sua faculdade, o pessoal começar a te zoar porque você é crente, porque você não fica, porque você não faz isso, dá glória a Deus, é sinal de que você está servindo a Deus. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Próximo. Então, gente, tem uma opção. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus o tempo inteiro, quando ele falava as coisas, as pessoas ficavam entendendo como carne, como aqui. Os discípulos, mas ele vai restaurar. Ele vai, presta atenção. A bênção que Deus te deu, essas coisas que Deus está te dando agora, é só para você conhecer Ele. Não me entenda errado. Quando teve a pesca maravilhosa lá, e os peixes fizeram, eles largaram os peixes e foram andar atrás de Jesus. Aleluia! Deus não te deu a bênção da esposa que você se encontrou, do filho que você teve, do emprego. Não é nada mais do que para você se aproximar dele. Aleluia! Porque se você não se aproximar de Deus, de nada disso vai adiantar. Aleluia! E você ainda pode perder o que você ganhou. Então, Deus te deu qualquer coisa. O que Deus te deu? Olha para Ele. E não seja com esse filho interesseiro que pegou o que Deus deu, mas nunca se interessou pelo que Deus. O que Deus está te falando agora? Por que eu sei tudo que eu sei aqui agora? Gente, teve gente que morreu no início da igreja, quando você falava que era crente, você era jogado para os leões. Mulheres com filho pequeno. Mulher com filho pequeno. Hoje o cara não consegue largar de ficar no Instagram. O que é que Deus está te pedindo? O meu olho foi feito para quê? Então, quando eu dei o exemplo dos pecadinhos aqui, por que um homem casado vai ficar olhando o Instagram de mulher? Me fala por quê? Para quê? Mas eu fiz isso. Entendeu? Para que eu vou fazer isso? Não estou nem falando ali de curtir, não. Para que eu vou fazer isso? Se Jesus estivesse aqui do meu lado, Jesus ia falar isso. Para eu fazer, ele ia estar... Você sabia que Jesus está com você o tempo inteiro? Amém. E aí, uma coisa que ela é difícil, mas não tem como estar na presença de Deus sem santificação e purificação. Amém. E a santificação te aproxima de Deus, e a falta de pureza te afasta de Deus. Presta atenção, menina, menino aí, jovens, adolescentes, de 18, 19, que a gente tem a turma dos adolescentes aqui, que está começando a ir para a faculdade. Presta atenção no que eu vou te falar. Sexo foi criado por Deus, tá? Mas ele foi feito para ser feito debaixo da aliança do casamento. Fora disso, isso vai tirar você do propósito de Deus. Porque quando você se une com uma pessoa, você se une espiritualmente com ela. E se aquilo, só de não ser de Deus, viu? Você se desliga do propósito que Deus tem para você. Por isso que você não sente a presença do Espírito Santo. Porque você apagou isso na sua vida. Volta para a casa do Pai. Termina o namoro. Rompe com o pecado que a gente acabou de ler. Seja radical para as coisas de Deus. Porque para fazer as coisas que eu quero, eu sou radical. Se eu tivesse hoje, presta atenção no que eu vou falar. Se hoje alguém chegasse para você e falasse assim, ó, você vai ter que estudar 1 hora por dia sobre esse assunto, 1 hora. Mas depois de 6 meses, é garantido
que você vai ganhar $1 milhão. Todo mundo aqui ia estudar 1 hora por dia. É garantido, só tem que estudar. Tem nem prova. Agora pede para uma pessoa orar 15 minutos por dia para você ver que vai ser a resposta. E se você investir na sua vida espiritual, se você investir em se afastar do pecado, se você amanhecer um dia, falar assim, gente, eu quero ser de Deus, mais do que tudo. Não estou falando de você largar de fazer as outras coisas, mas mais. Eu quero Deus mais do que eu quero ganhar dinheiro, mais do que eu quero casar, mais. Se você investir na sua vida espiritual, o que você acha que Deus vai te dar? Você acha que você vai pedir pão para Deus e vai dar pedra? Não vai, mas eu não creio nisso. A arrogância que Deus falou para mim do meu coração é aquela arrogância de eu achar que eu sei mais da minha vida do que Deus. Vamos? Quando a minha atitude, qual a minha atitude diante do autoconhecimento sobre quem eu sou e diante do amor de Deus? A tristeza de descobrir que eu sou esses caras aí, ó, da parábola. Foi o que aconteceu comigo. Ainda sou. Por isso a dificuldade de pregar aqui. Muitas dessas coisas eu ainda sou, estou no processo. Eu tenho um cara que eu contei para ele 3 anos atrás. Eu falei assim, cara, eu quero amar. Eu quero amar as pessoas. Ele riu. Eu falei assim, você, velho? Aí eu falei assim, por que você está rindo? Eu falei, eu tô achando bonitinho você falar isso. Mas ele duvidou. Tipo assim, você? Esse cara frio que você é? Né? Aí ele falou pra mim, você sabe uma música que me lembra de você? A música Coração Pirata. Aí eu comecei a refletir naquilo ali. Era a imagem do cara da igreja, amigo meu. Meu coração pirata, topa tudo pela frente. Sou amante do sucesso, nele eu mando, eu nunca peço. Eu compro o que a infância sonhou. Se errar, eu não confesso. Se a paixão não dá certo, não há porquê me culpar. Eu não me permito chorar, era eu mesmo. Aí, quando esse cara me falou isso, cara, me deu tristeza. Eu falei assim, cara, como que pode? Depois de tudo que Deus fez por mim, eu passar essa imagem para uma pessoa. Isso é muito triste, gente. Então, assim, se eu passei isso para um amigo meu, imagina o que eu passei para minha ex-esposa. Vocês estão entendendo? E não foi intencional, nunca foi, nunca é. Mas se a gente não entregar tudo que a gente tem, de verdade para Deus, a gente vai ficar fazendo isso, magoando as pessoas, passando mau testemunho, ajudando as pessoas a ir para o inferno. Eu chamo de síndrome de Lúcifer. Qual que é a necessidade que eu tenho de seduzir as pessoas? Não é mais fácil eu ir lá e pedir para Deus me curar? Amém. E eu ser uma pessoa feliz com o que eu sou, com quem eu sou? Por que eu tenho necessidade? Eu vou mais para poder ser idolatrado, para todo mundo me achar bonitão, para as menininhas querer ficar comigo? Se é isso, não é mais fácil eu ir lá e falar, Deus me cura, deixa eu andar livre. Por que eu tenho que causar uma expectativa nas pessoas? Eu não fui criado para isso, eu quero ser do reino de Deus. Eu quero ajudar as pessoas a chegar para Deus, eu não quero ajudar as pessoas a ir para o inferno. Amém. Só que Deus conhece a nossa fraqueza. E a gente pode ficar em paz, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então eu posso ir lá e pedir graça, pedir misericórdia, e esse Pai vai dar. Mas a pergunta é, Deus sempre esteve comigo? Eu sempre estive com Deus? Não é sempre que eu estive com Deus, não. E vamos pedir para Deus fazer essa obra na nossa vida. Vamos para o próximo. Deixar Deus de verdade me ensinar em todas as coisas. Aleluia. Todas as coisas. Deus, eu vou pregar. Deus, me usa aqui, me ensina. Espírito Santo, tem misericórdia da minha vida. Não deixa eu falar o que eu quero falar, não. Entender os conceitos de Deus. Gente, quando você lê o Velho Testamento, Deus fala lá para não consultar necromante. Deus fala para não consultar feiticeiro. Deus fala para... Quando eu tinha 12 anos, eu já era meio grande assim. E eu estava indo, 13, desculpa. Eu já tinha 1,80 m, estava indo... E tinha uma praça lá que tinha uma cigana, um monte de cigano. E eu era magrinho, bem magrinho mesmo. E essa cigana era fortona, ela me agarrou pelo braço assim, ó. E ela me segurou. E eu falei, nossa, eu também 180 quilos, eu vou fazer o quê? Aí ela falou assim, deixa eu ver sua mão. E eu já tinha estudo sobre isso, eu já tinha entendimento sobre isso. Eu falei, não, você vai ler minha mão.
Ela deixou eu ler seu futuro, você não quer saber seu futuro? Eu falei, eu já sei meu futuro. Aleluia. Meu futuro é na presença de Jesus. Aleluia. Ela falou assim, mas eu quero te falar o que vai acontecer na sua vida. Eu falei, eu já sei o que vai acontecer com a minha vida. Aleluia. Aí eu apelei e falei assim para ela, senhora, eu não sei ver o futuro não, mas se a senhora não largar meu braço, o futuro da senhora vai ser assim, alguns dentes aí da senhora. E ela largou meu braço. Presta atenção no que eu estou te falando aqui agora. Existem profecias satânicas. O mundo, ele fica tentando te moldar. E ele consegue, tá? Através da mídia, da televisão, essas coisas. Agora presta atenção. Horóscopo, cigana, é armadilha do diabo para colocar você num quadradinho assim, ó. E para você acreditar naquilo. E todo mundo aqui sabe que quando você acredita numa coisa, aquilo já te motiva. Então, Deus, essa pregação aqui, isso aqui não é palestra de autoajuda não, tá? Nós estamos falando de salvação. Nós estamos falando de reino de Deus. Jesus falou assim, se vocês não estiverem ligados em mim, vocês não podem fazer nada. 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 Você não vai conseguir ser um marido de Deus. Você não vai conseguir ser um filho ou uma filha de Deus. Você não vai conseguir nada. Nem seu emprego. Você pode ganhar dinheiro. Você pode casar com uma mulher bonita. Eu estou falando reino de Deus. Estou falando padrão, conceito de Deus. O que é o conceito de Deus de sucesso? É chegar lá no último dia e receber a coroa da vida. Aleluia. Amém. Então, de verdade, eu sou submisso, muito submisso. Eu amo submissão aos meus chefes. Mas no primeiro dia, na minha entrevista, no emprego que eu estou, eu falei só uma coisa para o meu chefe. Eu falei assim, eu vou pedir tudo que você me pedir para fazer. Missão dada é missão cumprida, desde que seja dentro da vontade de Deus. Aleluia. Aí ele falou para mim assim, eu não vou te pedir nada que é errado, não. Aí eu apertei a mão dele, falei, então nós vamos ter uma parceria de sucesso. Aleluia. Tudo que você me pedir, eu vou fazer acontecer. Dentro da minha limitação, eu vou lá, eu vou orar, eu vou brigar, e vai acontecer, e se Deus quiser mais. Mas desde que seja a vontade de Deus. Se não for vontade de Deus, eu não vou fazer. Isso vale para tudo. Se a gente tiver essa atitude, você vai ver o operar do Espírito Santo na sua vida. E você vai ver as coisas acontecerem. Quando a Bruna tinha 13 anos, tinha uma menina que era da idade dela, que era muito melhor, muito mais forte, era até mais alta e tal, não sei o quê. E aí essas meninas brigavam, porque ela foi jogar para um outro time. Ela era da mesma cidade da Bruna, foi jogar para um time adversário. Então no ano anterior, as mães torciam juntas. Aí agora está uma mãe de um lado e a mãe da outra. E essa mãe da menina lá começou a xingar as meninas, que no ano anterior era o mesmo time, meninas de 13 anos, ou 14. Xingando, aí a mãe da Bruna foi brigar. A mulher acabou com a mãe da Bruna. A mãe da Bruna é uma pessoa muito humilde, que eu respeito muito, dona Dagmar, e começou a chorar. E depois do jogo veio chorando. Eu chamei a dona Dagmar, chamei a Bruna, falei assim, Dagmar, presta atenção. Essa menina não vai jogar vôlei. Apesar dela ser cresceu rápido, ter uma maturação já, não vai jogar. A Bruna vai jogar. Se a Bruna continuar do jeito que ela está, joga com a Espanha, Israel, porque humilde, esforçada, dedicada, leal. Amém. Ela vai jogar. Só que você vai me. Presta atenção. Aí ela foi parando de chorar. Só que você vai me prometer uma coisa. Quando a Bruna virar jogadora, ficar grandona, bonita, lá, jogador, que é moral ser jogador de vôlei. Desculpa os caras do jiu-jitsu aí, mas do futebol. Não é jogador de vôlei, meu amigo, é outro patamar. Tô brincando. Mas o que acontece? Quando você virar, você vai me prometer uma coisa, e você vai encontrar com essa menina. Você vai abençoar ela, porque Deus não vai te dar isso aí para você voltar e humilhar e falar, tá vendo? Não. Eu já estou te falando que vai acontecer. E aconteceu, né? Você vê que eu sei um pouquinho as coisas. E aí, Deus te dá as coisas para você abençoar. Amém. Não é para te traumatizar, não. É para você poder amar. Essa é a minha dificuldade. Porque eu não amava. Eu gostava que o índice se ferrasse mesmo. Eu tinha prazer. E aí isso foi desenvolvendo intolerância e arrogância no meu coração. Só que aí Deus falou, porque até que eu descobri que eu estava comendo comida de porco no mundo. E eu voltei para a casa do Pai nessas áreas da minha vida. Aleluia. E eu falei, Deus, eu não sei, eu quero ser humilde na tua presença. Você pode ser firme,
mas ser humilde. Glória a Deus. Para você servir a sua casa, para você servir seus filhos, para você servir sua esposa, para você servir a igreja na direção que Deus te dá. Porque Deus só quer te fazer feliz, não quer te fazer mais nada. Não. Aleluia. Próximo. Que de acordo com a palavra, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu já falei isso já. Seu corpo é templo do Espírito Santo, seus olhos, seus dedos ali, ó, digitando ali no Instagram. Depois desses 3 anos, quando você está passando o feed do Instagram assim, aparecem as meninas fazendo dancinha, eu vou lá e bloco. Aí depois do tempo, sabe o que começa a acontecer? Começa a vir palavra de Deus. Aleluia. Palavra de Deus. Academia. Você controla o que você escuta. Você controla o que você ouve. Você sabia disso? Você sabia que as decisões que a gente toma vêm do subconsciente? Agora, se eu entrego meu olho para televisão, para notícia, para Instagram, isso vai formar a sua opinião. Aí sua batalha vai ficar mais difícil. Substitui o que você vê no Instagram por oração e Bíblia. Você vê o que está acontecendo na sua vida. Estou falando sério. Glória a Deus. As ansiedades que você tem. Entrega todo o seu corpo para o Espírito Santo. É esse processo que eu estou vivendo. Próximo. Esse é o conceito de Deus para a sua vida. Quem são os inimigos desse propósito? Aí, gente, que é uma palavra muito difícil. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Gente, não é que as pessoas não conhecem Deus. Não é que as pessoas não conhecem o que eu estou falando aqui. Eu tenho certeza que tudo que eu estou falando aqui, você já sabe. Eu tenho certeza. É que a gente ama mais a treva do que a luz. Não é que eu não amo a luz. Todo mundo ama a luz. Mas se essas coisas do pecado fossem ruins, a gente não fazia. Então é isso. Então, quando você estiver fazendo qualquer coisa, pede o Espírito Santo. Um dia uma menina foi lá falar comigo de viagem astral. Ah não, eu falo assim, tem uns três, eu falo, ah não. Aí eu não queria nem explicar. E é porque eu estou fazendo viagem astral, porque eu fui para Paris. E eu visitei um museu lá, e eu andando de bicicleta, porque o mal eu fico querendo te causar inveja, né? Olha o que eu faço, olha o que eu tenho que você não tem. Aí eu falei para ela assim: quando você estiver lá no meio da viagem astral, fala assim, Jesus. Por quê? Eu falei, fala. Aí passa um tempo e eu encontro com a menina, ela vem brava. Porque minha viagem astral acabou. Eu falei, mas por quê? Você fala o nome de Jesus e a viagem astral acabou? É porque é demônio, filha. É porque é demônio. Então, você quer voltar? Volta para a viagem astral. Pede perdão pro capeta e volta pro capeta se você quiser. Agora eu te mostrei. Tá bom? Segue sua vida aí. Na época eu não tinha muito amor, não. Então assim, mas é a realidade. Então as pessoas, quando eu resolvo chutar o cara, quando eu resolvo olhar pornografia, é porque eu estou amando as trevas mais do que a luz. Porque se eu tenho uma esposa que é bonita, por dentro e por fora, que é de Deus, por que eu estou olhando pornografia? Não tinha necessidade nenhuma. Eu não estou falando que o meu casamento acabou por causa disso, não. Mas talvez se isso não tiver, porque na verdade é a raiz, né? O cara que deixou isso entrar, deixou outras coisas entrar também. Então a resposta é minha. Isso dói. Mas a resposta é minha. Então eu tenho que assumir igual o homem. Então eu tenho que ir para a presença de Deus. Eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que voltar para a presença do Pai. Só isso que dá para fazer. Concorda? E pedir graça e misericórdia para Deus. Mas que eu seja transformado. Por que a dificuldade de pregar essas coisas? Porque quando você faz isso, cara, aí o diabo te tenta nessas áreas. Essa semana eu estava conversando com a menina ucraniana. Menina bonita pra caramba, né? Meu ministério. Menina bonita, veio conversar comigo. Aí a menina, vamos tomar um café, não sei o quê. Eu falei, vamos, né? Então eu fui lá, mas era um negócio de marketing para a empresa. Não era para sair assim, porque eu não faço isso não. Aí sentando, conversando assim, ela começou a me mostrar o Instagram. Do nada ela falou para mim assim: você sabia quantos caras gostariam de estar sentado aqui comigo agora?
Aí eu fiz assim, uau, que bom. Aí ela começou a me mostrar o Instagram dela. Ó, esse aqui eu vou no sábado, ó. Esse aqui eu vou sair no domingo. Esse aqui, ó, eu vou passar férias lá na Rússia. Eu falei, na Rússia? Ela, não, eu tenho passaporte russo também. Tá bom. Porque tá em guerra, né? Tá bom. Dormindo com o inimigo. Esse aqui eu vou passar um mês, ó. Esse aqui eu vou passar um mês. Aí, eu comecei. Você sabe o que começou a vir na minha cabeça? Será que essa menina tá achando que eu sou um desses caras aqui? Eu sou muito curioso. Muito curioso. A Bruna sabe. Eu sou muito curioso. Gato, né? Gato é curioso, né? Então o que acontece? Eu peguei. Mas assim, aí a hora que começou a vir esse pensamento, aí Deus falou assim: ama. Só ama, só ama. Aleluia. Ama ela, você só tem que amar ela. Aí eu falei pra ela assim: deixa eu te falar um negócio. Tem uma pessoa que está te esperando para te encontrar. Aleluia. Que vai te dar muito mais do que esses caras aí vão te dar. Aleluia. Chama Jesus Cristo. Aleluia. E aí ela olhou assim para mim. Aí ela, vamos voltar a conversar de marketing. Eu falei, então trem espiritual, né? Então trem espiritual. Então, presta atenção. Deus, Ele tem um plano para a sua vida, para a vida da sua família. E não é fácil, mas vai valer a pena. Aleluia. Aqui agora vai valer a pena. Vamos pedir perdão para Deus, vai para o quarto secreto. Isso aqui que eu estou falando para vocês, vai para a presença de Deus, deixa o Espírito te falar. Você não precisa contar para ninguém, deixa o Espírito te ministrar. Se você tiver uma pessoa de confiança que é de Deus, para você ter accountability, por exemplo, se você tiver problema com pornografia, acha uma pessoa, liga para o pastor, para você ter uma pessoa que você pode conversar, você pode confessar, para você poder, que se você ficar sozinho, é difícil sair de qualquer coisa, viu? Você precisa achar parceiros para poder fazer a vontade de Deus, para te ajudar a andar na luz. A Rita está começando um discipulado aqui, terça-feira, 8h30, né? 8 horas e tal. Ela até ofereceu uma outra opção de manhã, porque tem umas meninas que eu quero que vão lá. Então, gente, vai para a batalha para as coisas de Deus. Aleluia. Não deixa ser só isso aqui, não. Aleluia. Vida com Deus não é bolo de sábado, de domingo, não é pão de cada dia. Vamos buscar, amém? Amém. As pessoas se esforçam mais para as coisas do mundo, dinheiro e sexo. As pessoas se esforçam mais para aquilo que leva dinheiro e sexo, seja dentro ou fora do ambiente religioso. É só você observar. Observa você, foi o que aconteceu comigo. Observa as horas que você gasta com determinado assunto, os seus pensamentos. Aí eu pensei, mas não tem que cadê Deus aqui? Deus é a sobrinha do meu dia, da minha força, da minha energia. Por que não é a primeira coisa? Começa a observar o que te motiva quando você amanhece de manhã. O que te motiva? Próximo. Está acabando, gente. O Pai hoje te convida para que você mude sua vida, a sua história e a história da sua família. Ame a Deus, aprenda de Deus, sinta a presença de Deus, busque a Deus, rompa com os laços do inimigo, rompa. Gente, foge, vai embora, corta, muda de país se for necessário, para você ir para a presença de Deus, porque é a coisa mais importante que você tem. Rompe, se for pequenininho, mais fácil. Se é só uns likezinhos que você está dando ali no Instagram, uma foto dos meninos bonitos, para de olhar, vira a cara para essas coisas. Não é fácil, viu? Não é fácil. Não estou falando, não é fácil, mas faz isso. Sabe por quê? Porque se o seu esposo, sua esposa, seu namorado, as meninas que são novas aí, para quando chegar, cara, isso é uma coisa legal. Você não vai ter amarra nenhuma, você não tem nada, você já largou, você já esqueceu. Você está entendendo? Então você não vai ter que preocupar com isso. Seu marido, sua esposa não vai ter que preocupar com isso, não. Só vai preocupar em amar a Deus, em amar um ao outro e fazer diferença. Quando você for criar seu filho, eu fico imaginando essas mulheres aí que tiram a roupa para revista, depois elas têm filho. Você já imaginou um menino, quando cresce,
A gente não pensa nas coisas que a gente faz. A gente não pensa. Imagina um filho cresce, vai ver a mãe pelada lá. Sabe, o mundo está muito louco. A gente não pensa, sabe? A gente vai agindo, vai vivendo. Uhul, uhul, uhul. Só que aí dá problema, a gente vai para Deus, né? A sua vida é muito preciosa para ser desperdiçada. Uma outra frase que eu falei essa semana. Acho que eu até com essa menina, ela falou assim, a vida é muito curta, porque eu sou meio chato, né? Eu falei, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de ir na igreja. Ela falou assim, boring. Ela não sabia o tanto que eu estava entediado de conversar com ela. Glória a Deus. Aí eu só fiz assim, I'm very boring. E aí ela falou assim, a vida, life is too short to be wasted. Aí eu falei para ela assim, eternity is too longer to be neglected. Entendeu? Ela quis usar um argumento racional. Uai, você está comparando um espaço de tempo finito com o infinito, eu fico com o infinito. Eu vou plantar para esse aí. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Próximo, acho que agora acabou, hein? Era 54? Acabou? Acabou, gente. Finish. Então, igreja, amém. Amém. Que o Espírito Santo nos dê graça e força para a gente voltar para a presença de Deus em todas as áreas. Basta se humilhar na presença de Deus. Em Joel fala assim, porque o povo judeu tinha a mania de rasgar as vestes quando eles ficavam tristes, rasgava a roupa, jogava cinza na cabeça. E Joel fala assim, rasga o seu coração na presença de Deus. Rasga. Chega na presença de Deus, abre o seu coração. Aleluia. E fala assim, Deus, me trata de tudo que precisa ser tratado. Tudo. E o Espírito Santo vai começar a te ministrar. Você vai chorar, você vai lembrar, você vai pedir perdão, você vai romper com coisas e fica nisso até o dia de Jesus voltar. Aleluia. Aleluia. Amém? Aleluia. Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio, desse tempo que o Senhor separou aqui para a gente poder escutar a Tua palavra. Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, não foi à toa, o Senhor é um Deus de propósito. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor tome conta dos teus filhos, como a gente cantou aqui hoje, nós somos teus pequeninos, ó Deus. Deus, nós não sabemos nada. Deus, tira todo o imbróglio religioso, de religiosidade, de amargura, de trauma. Tudo aquilo, ó Deus, que não veio do Senhor, que foi plantado pelo diabo na nossa vida, pelo mundo. Coisas que nós aprendemos a escutar, coisas que nós aprendemos a ver. Deus, refaz a nossa mente. Na Tua palavra diz que as nossas armas são para poder romper com as fortalezas que tem na nossa mente. Então, no nome de Jesus, que a gente aprenda a sentir a presença do Teu Espírito Santo. Que a gente goste de estar na presença do Espírito Santo. Que a gente comece a identificar situações, pessoas, palavras que nos afastam do Teu amor, que nos afastam da Tua presença, para que a gente possa, Deus, tomar uma direção contrária a isso, e que o Senhor possa estar restaurando casamentos, o Senhor possa estar restaurando relacionamentos, o Senhor possa estar restaurando santidade, pureza na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, na vida das crianças, na vida dos professores, dos pastores. Faz toda a Tua obra, Deus, completa, integral, que a gente Te ame acima de todas as coisas, para a gente poder viver esse novo tempo que o Senhor tem preparado para nós. É no nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Só mais uma coisa. Glória a Deus. A gente sabe que Deus trabalha por ciclos. Desculpa, gente, a pregação já terminou, mas a gente está. Dia 25 ou 26 acaba o ano do. É amanhã, né? Amanhã. É o ano do jubileu. É o Rosh Hashanah. Então, eu não sou judaizante, mas o que eu estou falando para você é o seguinte: Deus trabalha por ciclos. Aleluia. Você pode observar que o Sol e a Terra, quando você vê os vídeos assim, eles vão se movimentando em círculos, as galáxias. Então, mostra para a gente, são ciclos de ano, de dia, não é? Amém. Deus trabalha por ciclos. Então, um novo ciclo começando. Planta diferente, que seja um ciclo novo na sua vida. Aleluia. Seja um ciclo em todas as áreas. Amém. Diferente, de Deus, de Jesus.
Que as pessoas que olhem daqui a um ano e falam assim, ó, quando eu encontrar com esse cara de novo, é uma expectativa, que ele olhe, que ele veja o amor de Jesus na minha vida. Aleluia. E ele glorifica a Deus, de ver um cara frio. Então é isso. Que as pessoas falam assim, cara, você era diferente. Cara, você é diferente. O que aconteceu com você? Amém. Aí você vai falar assim, Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Glória Deus. a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos colocar de pé. Amém. Amém. Que bênção de palavra, confrontante. Eu gosto de palavra que confronta a gente. Amém. É verdade que vem como uma flecha. Chega de Amém. estar num evangelho confortável, onde a Amém. gente se conforta dentro do nosso pecado. Amém. Vamos ser confrontados Amém. pela palavra. Amém. Estende sua mão, assim. Amém. Que o amor do Deus Pai, Aleluia. esse Deus que está na varanda, olhando no horizonte, esperando que a gente regresse. Amém. Aleluia. E a graça do Filho, a graça que faz com que o Deus Pai nos aceite de volta depois do nosso pecado. Obrigada. E a comunhão do Espírito Santo, que é a comunhão dos santos, essa comunhão que a gente experimenta aqui na igreja, Amém. esteja conosco Em nome até de que Jesus. Jesus retorne. E toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Dá um abraço pro seu irmão. Aleluia. O Senhor é contigo.